lá, PG é 4xy, tudo bem? Os extremos, na PG você multiplica, na PA você somava, fica 4 vezes y. E o termo do meio? Na PA você faz 2 vezes o termo do meio, na PG você faz o termo do meio ao quadrado, tudo bem? Agora nós podemos usar o que acabamos de descobrir. Nós não descobrimos que o y vale 2x? Y vale 2x. Então, no lugar desse y, podemos colocar 2x. Aí fica essa conta aqui. 4 vezes 2x igual a x ao quadrado. É neste momento que nós vamos utilizar o que o enunciado disse. Tá legal? Que os termos são positivos. Tudo bem? Por quê? Porque esse x não pode ser zero. Se o x fosse zero, o y também seria zero. E o enunciado diz que o y é positivo. Como não é zero, atenção a isso. Como não é zero, posso cortar esse x do lado de cá com um dos dois x que estão multiplicados no x ao quadrado. Corta o x com esse doisinho aqui, fica x igual a 8. Tudo bem? Pergunta do enunciado não era o x, era o y, mas agora ficou fácil. O y você sabe que vale 2x, então o y é 2 vezes 8, 16. Tudo bem? É um exercício interessante porque mistura PA com PG, né? E é uma questão de um vestibular muito importante do Brasil. Tá legal? Se eu lhe emprestar R$1.000, com 20% de juros ao mês, quanto você acha que você vai pagar após 3 meses? Não sei. Não sabe? 1.440. Após 3 meses, você acha que eu vou ter que lhe pagar quanto? 20% de juros em cima dos 1.000. Seria 20% sobre 1.000, cada mês é 200, não é? Tá. 3 meses, 600. Quanto o senhor acha que você vai me pagar após 3 meses, com 20% de juros em cima? 1%. 20%. Com 100 dá 120, 1.000 dá 1.200, 1.600. 1.600? Vou pagar 1.728. 1.728? Por que você acha que vai me pagar 1.728? Porque é engraçado que é juros sobre juros, né? E eu também já acabei passando por isso com cartão de crédito, principalmente cartão de crédito, né? Você acha que você vai me pagar quanto após 3 meses? Eu tenho 3 alternativas aqui, ó. 1.200, 1.440 e 1.728. Quanto você acha que vai me pagar após 3 meses? É 20% em cima de cada mês. Não tenho nem ideia. Eu acredito que, no caso do juro sobre juro, deve ser a terceira alternativa, a maior. A maior. 1.728. Tá correta a resposta. E aí, você viu lá? Esse negócio de dívida, né, juros, etc., também é algo que às vezes surpreende as pessoas do mesmo jeito que o rei se surpreendeu com a recompensa que o César pediu a ele. Por quê? Porque as dívidas, né, os juros, com os juros, as dívidas também crescem de acordo com uma progressão geométrica. Por quê? Você viu que teve gente lá na enquete que sabia. Porque é juros sobre juros, tá certo? Cada vez que você tem, se deixar a dívida parada, né, um mês teve juros. No mês seguinte, os juros são calculados em cima do montante inicial, mas também dos juros acumulados. Tá legal? Bom, pensa comigo. Se a taxa de juros é de 20%, tá legal? O que ocorre após um mês? Após um mês, você tem o montante inicial, que era 100%, mais 20%. 100% mais 20% equivale a 120%. 120% é 120 dividido por 100, 1,2. Moral da história é o seguinte, depois de um mês, a dívida se transforma em 1,2 vezes a dívida anterior. O que é isso? Claro, é uma progressão geométrica. Cada termo é o anterior multiplicado por 1,2. Se deixar mais um mês correr a dívida, você vai multiplicar de novo por 1,2. Então, total vai ser 1,2 ao quadrado. Tá legal? E 3 meses? Exatamente. Se deixar a dívida correr 3 meses, no final você vai multiplicar por 1,2 ao cubo. Esta é a conta que você tem que fazer para determinar qual o valor da dívida após 3 meses. Vamos ver a conta. Olha lá. 1.000 multiplicado por 1,2 ao cubo, né, vai ser 1.728, que algumas pessoas da enquete sabiam fazer, né? Algumas pessoas acertaram. Tá legal?
Isso após 3 meses. Agora, o que surpreende algumas pessoas é que se deixar uma dívida parada, uma dívida como essa, com taxa de juros de 20% ao mês, deixar essa dívida parada não 3 meses, mas 2 anos, o montante final é bem maior do que muita gente pensa. Parecido com o rei se surpreendendo em relação àquela recompensa do César. Tá legal? Vamos fazer a conta da dívida após 2 anos. Qual é a dívida após 2 anos? Você já sabe. Vão se passar 2 anos, 24 meses, você tem que fazer 1,2 elevado a 24. Claro que essa conta você usa a calculadora para fazer, tá certo? Olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar aí, ó, R$ 79.496,85, né? Tá vendo como cresce esse negócio? Então, o livro conta que o rei aprendeu a lição. Ele não deve prometer algo antes de saber exatamente o que ele está prometendo. Quando você assume uma dívida, é parecido, tá certo? É bom você saber PG para saber exatamente calcular que tipo de compromisso é a dívida que você está assumindo. Entendido? Então agora podemos ver a soma dos termos de uma PG. Bom, pessoal, para somar os termos de uma PG, eu vou usar novamente aquela alegoria dos quadrados, né? Dá uma olhada na figura. Ó, você tem uma PG que vai de A1 até AN. Nós queremos somar todos os termos dessa PG. Na figura, isso significa somar os lados de todos aqueles quadrados lá. Tudo bem? Bom, mas repara o seguinte. Quando você multiplica cada termo pela razão da PG, o termo não se transforma no próximo? Dá uma olhada no que acontece se a gente multiplicar esse pedaço inteiro, toda essa fila de quadrados, a gente multiplica pela razão da PG. Olha o que acontece. Se transforma, os números de A1 até N se transformaram nos números de A2 até a N mais 1. Bom, com isso, nós podemos calcular a soma dos termos da PG, analisando essa figura final aí. A soma original é essa daqui, que vai do A1 até a N. Tudo bem? Está representada por SN. Quando a gente multiplicou essa soma inteira pela razão da PG, ela se transformou nesse pedaço aqui que está em laranja, tá vendo? Do A2 até o AN mais 1, né? Que é o cara que vem depois do AN. Tá certo? Bom, esse pedaço amarelo é o Q vezes SN, tá bom? Acompanha aqui comigo na figura para você entender as fórmulas que vêm depois. Olha só. Quem é esse pedaço laranja? É o Q vezes SN. Ele é igual a quanto? Ele é o anterior, SN, tudo bem? O que você fez com o anterior para chegar no amarelo? Você tirou o primeiro, né? Tirou o A1 e acrescentou quem? Isso, acrescentou o último, que é o AN mais 1. Dá uma olhada como fica. Ó, QSN é a soma anterior subtraída, né, do A1, tá certo? Menos A1, mais o termo seguinte, que é o AN mais 1. Agora é só fazer a continha aí, dá uma olhada. Esse SN passou para lá, ficou menos SN. Mantenho menos A1 e agora, veja, o AN mais 1. Se eu partir do primeiro termo, quantos passos eu tenho que chegar até o N mais 1? São N passos. A cada passo não multiplica pela razão? Por isso que o AN mais 1 é A1 vezes Q elevado a N. Lembra o que eu usei aqui? Isso, o termo geral da PG. Tá bom, você já entendeu? Completa a conta. Olha lá, coloca o SN em evidência aqui. Multiplica Q menos 1. E do lado de lá, o que dá para colocar em evidência? O A1, né? Colocou o A1 em evidência, ficou multiplicando Q elevado a N menos 1. Tá legal? Dividindo, nós vamos obter a fórmula da soma dos termos, né, dos N primeiros termos de uma PG. A fórmula genérica é essa daqui. Soma dos N primeiros termos vai ser o primeiro termo multiplicado por, abre parênteses, razão elevada ao número de termos, menos 1, dividido por razão menos 1. Entendido?
Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Então agora podemos fazer exercícios sobre o tema. Começando, é claro, por aquele da história do jogo de xadrez. Afinal de contas, qual foi a recompensa que ele pediu? 1 mais 2 mais 4 mais 8, etc. Até o último termo. Quem é o último termo? São 64 termos, porque eram 64 casas do tabuleiro de xadrez, tá legal? O que você ainda não sabe é quem é esse último termo, tá legal? Você precisa dele? Na verdade, você nem precisa. Mas é divertido calcular, tá legal? Olha só, basta você olhar essa sequência de outro jeito. Se você observar que essa sequência, na verdade, é igual a 2 elevado a 0, que é o 1, mais 2 elevado a 1, que é 2, mais 2 elevado ao quadrado, que é 4, mais 2 ao cubo, rapidamente você descobre o último termo, tá certo? Não são 64? Você não começou do zero? Então, o último é 2 elevado a 63, né? De 0 até 63 são 64 termos. Tudo bem? Ótimo. Calculando esta soma, usando aquela fórmula, como é que vai ficar? Olha aí. A razão é 2, né? Cada passo você multiplica por 2. A fórmula da soma é essa daqui. Tá legal? Fórmula que você acabou de ver. N, que é o número de termos, aparece elevado aqui na fórmula, tá certo? Aparece a razão elevada ao número de termos na fórmula. Você tem que ver, o nosso N agora quem é? 64, que são 64 termos. Então vai ficar o S64. Olha aqui, S64. Substitui o A1, que é o primeiro termo. Era 1, o primeiro termo. Aqui, a razão, 2. E o número de termos, 64. Substituiu na fórmula, moleza, 2 menos 1 do denominador ficou 1. Resultado, 2 elevado a 64 menos 1. Aquele resultado que eu já tinha falado para você. Você viu agora que é esse mesmo o resultado da soma dos termos daquela PG, que é a recompensa que o César pediu ao rei. Tá legal? Agora você já sabe fazer essa conta. Vamos a mais um exercício. Dá uma olhada no enunciado. A soma dos N primeiros termos da sequência 6, 36, 216 e assim por diante, até um termo genérico 6 elevado a N, aí, né? É 55.986. O valor de N é... Então, olha lá. Agora você tem que calcular o número de termos, sendo que ele te deu a soma, né? Te deu o primeiro termo, te deu também a razão. É só você olhar. Tá legal? Mais uma vez, temos que aplicar a fórmula da soma dos termos da PG. Dá uma olhada em como fica. Aqui. A gente vai usar essa fórmula, né? Sn igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Usar essa fórmula neste problema, como é que fica? Então, substitui na fórmula. Primeiro termo 6, razão 6. Elevada ao número de termos, que nós ainda não sabemos, menos 1, dividido por 6 menos 1, igual a 55.986. Tudo bem? Gente, não se assusta com esse número. Faz a conta. Fica. Multiplica por 5, divide por 6, etc. Você vai achar que o 6 elevado a n menos 1 é igual a 46.655. Ou seja, 6 elevado a n tem que ser 46.656. E a sua incógnita é o n. Gente, isso aqui assusta algumas pessoas, mas não precisa. Olha só,